Olá! Assuntos de hoje no Circuito Rural: a crise financeira na Embrapa e o veto ao projeto de lei que transformaria áreas do bioma amazônico mato-grossense em áreas de cerrado. Bom dia para você! Eu começo com o anúncio feito no começo da semana pelo governador Mauro Mendes sobre o veto ao projeto de lei complementar número 18, que propunha alterar o sistema ambiental de Mato Grosso. Bom, para quem não tem acompanhado o assunto, basicamente seria isso. Áreas do bioma amazônico, localizadas aí na faixa de transição, passariam a ser consideradas cerrado, aumentando assim o uso da área. No bioma amazônico só pode haver 20% e no cerrado 65%. Se esse projeto tivesse ido adiante, cerca de 5,5 milhões de hectares estariam sujeitos ao desmatamento, de acordo com análises feitas pelo ICV, o Instituto Centro de Vida, uma organização civil que atua em questões como a governança ambiental. O governador usou das redes sociais dele para dizer que o veto em 100% do projeto foi consenso com o setor agropecuário e Assembleia Legislativa, justamente pela repercussão negativa que teve. Desde que o projeto havia sido aprovado pelos deputados estaduais, várias organizações se manifestaram contra. Mas o veto ele não põe fim à questão. O governo diz que nos próximos 3 meses pretende apresentar um projeto relacionado ao assunto e que respeite a legislação ambiental vigente no país. Mas eu pergunto se realmente é o momento certo para isso, considerando aí o quão sensível é a questão ambiental em tempos em que a pauta mundial é a diminuição do aquecimento global. Claro, é preciso encontrar alternativas para aumentar a produção, até porque a demanda por alimentos é crescente no mundo, tanto na medida em que cresce a população, como diante da necessidade, do desafio de fazer com que o alimento chegue a países que enfrentam ainda realidades de miséria e fome. Uma alternativa interessante é continuar investindo na recuperação de áreas degradadas. Dados do Atlas de Pastagens da Universidade Federal de Goiás apontam que Mato Grosso atingiu 6 milhões de hectares de pastagens degradadas, mas que vêm sendo recuperadas gradualmente. Insistir nesse caminho é uma estratégia assertiva, sustentável e que merece aplausos. O outro caminho estratégico é a pesquisa, que ao longo do tempo mostrou ser uma ferramenta indispensável para produzir mais, utilizando menos recursos. E um expoente nessa questão é a Embrapa, mas por lá o clima é de preocupação por conta do orçamento que vem encolhendo. O ano passado a empresa fechou com um déficit de 200 milhões de reais e para este ano o orçamento é desanimador. Dos 510 milhões considerados ideais, apenas 137 milhões estão previstos no orçamento da União para a Embrapa. Isso vai impactar não somente as pesquisas em andamento, mas certamente vai impedir que se iniciem novos estudos. Eu conversei com a Laurimar Vendrúsculo, que é a chefe geral da Embrapa Agro Pastoril em Sinop. Ela me contou que aqui o maior problema é o custo fixo da unidade, que inclui limpeza, energia elétrica, segurança, manutenção do rebanho bovino, que é usado nas pesquisas, por aí vai. Segundo ela, apesar da empresa ter fechado no vermelho o ano passado, aqui, a unidade mato-grossense, foi possível saldar todas as contas até o final de dezembro. Mas que a partir de agora a situação tende a complicar. A frota de veículos e o sistema de ar-condicionado do prédio, por exemplo, ficaram sem manutenção no ano passado por falta de dinheiro. Ainda não se sabe ao certo qual o tamanho da fatia do orçamento que vem para Mato Grosso. Se seguir a média dos últimos 5 anos, deve ficar em torno de 2,5 milhões. O ideal seria pelo menos 4 milhões de reais, o que permitiria continuar com as pesquisas já em andamento,
custear toda a unidade e iniciar novos estudos. Aliás, uma das pesquisas cujos resultados foram recentemente divulgados é da integração lavoura, pecuária e floresta. Foram 12 anos de estudos na primeira etapa e este ano deve iniciar a segunda fase. Parcerias com associações, cooperativas e prefeitura foram fundamentais para a conclusão da primeira etapa. E diante dessa escassez de recursos federais, a Aurimar me disse que parcerias sempre serão bem-vindas. Inclusive, a unidade está em busca de patrocínio para criar a plataforma ILPF, para fazer chegar lá no campo as tecnologias desenvolvidas ao longo desses anos todos de estudo. O governo tem um sistema arrecadatório que funciona muito bem. Uma pena que não tenha a mesma eficiência em gastar o que arrecada. É isso. Hoje eu fico por aqui. Um ótimo fim de semana e aproveite bem seu dia.